O presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes, convocou a imprensa rondoniense para esclarecer sobre o projeto de lei encaminhado pelo governo do estado à Assembleia Legislativa, onde concede perdão de dívidas que, somadas, chegam a 6 bilhões de reais. A Casa de Leis não concorda com o valor montante do perdão da dívida. E Laerte Gomes esclarece a situação. Iniciando por esse projeto, aportou nessa casa aqui a mensagem 190, que é o projeto de lei 446, ainda no ano passado, e aonde o governo encaminhou esse projeto para a casa, que beneficiaria uma suposta empresa que tem dívidas com o Estado. Nós, quando esse projeto chegou na casa, nós seguramos ele aqui, nós seguramos 4, 5 meses sem tramitar esse projeto. A gente criou a CPI da Energisa na época e esse projeto ficou aqui paralisado. No mês de fevereiro de 2020, nós encaminhamos ele à Comissão de Constituição e Justiça, que sobrestou o projeto naquela comissão, sobrestar é parar a tramitação dele, a suspensão de todos os prazos, e estava lá na Comissão de Constituição e Justiça. Segundo o presidente, o governo do estado, semana passada, solicitou a retirada da tramitação dessa matéria e que, segundo ele, o projeto não beneficiaria apenas uma empresa. Nós tínhamos, através do deputado Anderson, do Singeperon, nós tínhamos pedido informações desse projeto, aonde ele conseguiria, até onde ele iria alcançar, quantas empresas iriam beneficiar, qual seria o valor da dívida, qual seria o valor do perdão. E por, não sei se coincidência ou uma atitude mesmo do governo, uma semana antes chegou as informações aqui e ele retirou a matéria, que é um direito dele. Nós perguntamos, o deputado Anderson perguntou através do seu requerimento, isso aqui é um documento oficial da CEFIM, que nós temos em mãos, inclusive até recomendado a não pronunciar as informações sobre pena da legislação fiscal, de sigilo fiscal, que eu acho um absurdo. A empresa deve bilhões para o Estado, deve milhões, que é dinheiro público e tem que estar sob sigilo. Isso tinha que estar no portal da transparência, para ser justo com aqueles que pagam seus tributos, seus impostos. Nós perguntamos quem serão beneficiados, e aqui tem a relação de todas as empresas, que aí eu não posso divulgar, vou citar o nome de algumas, que foram beneficiadas. Quantas serão beneficiadas? A resposta da CEFIM. O número de empresas com débitos que podem aderir ao projeto de lei se aprovado é de 213 empresas. 213 empresas. Estamos falando de uma empresa. Não é uma, é 213 empresas que poderiam ser beneficiadas com esse projeto. Qual o valor do montante a ser negociado? Há nos sistemas do controle da CEFIM débitos acumulados passíveis de adesão nos termos do projeto de lei de apreciação no montante de 10 bilhões, 196 bilhões, 444.111 reais e 96 centavos. E foi feita a pergunta também, talvez a mais importante. Qual o valor do montante a ser perdoado? Qual o valor do montante a ser perdoado? A resposta, o percentual de 85% previsto como descontos e multas e juros nos termos do projeto-lei totaliza um montante de 6 bilhões e 13 bilhões a serem perdoados. Esse é o conteúdo do projeto de lei, da mensagem 190 do projeto de lei 446. O deputado Laerte disse ainda que no final de semana, o secretário de Finanças, Luiz Fernando, continuou a dizer que se o projeto de lei fosse aprovado pela Casa de Leis, o Estado receberia 880 milhões de reais, somente de uma empresa devedora. Quando, segundo o presidente da Assembleia, o projeto nem está mais na Casa de Leis. E outras também têm dívidas bilionárias com o governo. É importante salientar, eu vou falar o nome de 2 ou 3 aqui. Se responder, vou responder só por elas, não pelas 213. A energia sustentável do Brasil é que tem o maior débito, que é a Giral. Todo mundo falando de uma, e a outra também tem um débito maior, que entre multas e juros passam de 2,5 bilhões, mais que isso. Depois vem a Energisa,
também na casa dos 2 bilhões, e temos várias outras empresas. JBS, por exemplo, mais quase 270 milhões de reais. Fora as outras 210 empresas que têm débito com o Estado. E eu acompanhando as matérias, até aqui na minha mão, do secretário de Fazenda, onde ele diz aqui que o governo está ampliando esforço da negociação com a Energisa para o recebimento de cerca de 800 milhões em débito tributários da empresa, tem como Estado para fazer frente às necessidades, dizendo que o governo está trabalhando para dar o incentivo. E, de outra forma, dizendo que retirou o projeto da Energisa. Então, as coisas não batem. O secretário fala uma coisa e outra parte fala outra. Segundo Laerte, ao procurar mais informações sobre o projeto, ele disse que na Assembleia ainda existe outro projeto tramitando com o mesmo assunto e que ainda está em análise. Então eu fui pesquisar isso, eu fui olhar aqui nos nossos projetos na casa e nós temos um outro projeto. Nós temos um outro projeto aqui na Assembleia Legislativa, a mensagem número 49, que diz que está aqui na casa, inclusive que nós pautamos na semana passada, esse projeto ia estar na pauta, e aí, a pedido do próprio governo, nós estamos dizendo aqui que ia aprovar ou não, ou reprovar, né? Mas estava na pauta, a pedido do próprio governo, foi retirado. Um convênio do CONFAS que permite que estados possam conceder mais prazos de pagamento de tributos, que é moratório, esticar o prazo, aqui sem bloqueio de valor, sem limite de valor nenhum. Anistiar e remir dívida dos créditos tributários do ICM e ICMS com objetivos de minimizar os impactos relacionados ao Covid. Tudo virou Covid, né? Anistiar juros e multas, o que é isso? Perdoar a dívida. Moratória, delatar prazo, fazer delação de prazo, esticar o prazo. Então, na verdade, tiraram uma matéria, mas ao mesmo tempo tem outra matéria aqui dentro da casa que beneficia essas mesmas empresas. Então, o que esse parlamento quer deixar muito claro para a sociedade, para a imprensa, que é o principal porta-voz de notícias à nossa sociedade, é que a Assembleia Legislativa, que esse projeto que foi retirado pelo governo não votou, não foram dadas a isenção, não é para uma empresa, não. São para 213 empresas do Estado de Rondônia, por causa deste parlamento que segurou o projeto. As pressões vieram de todos os lados para aprovar a matéria. E depois foi criada a CPI, a opinião pública se envolveu, pressionou, e não sei se foi esse o motivo da retirada. Mas a Assembleia ouviu a voz das ruas e segurou esse projeto, primeiro não tramitando, depois sobrestando ele na Comissão de Constituição e Justiça. Então eu vejo alguns desses redes sociais botando, a Assembleia Legislativa queria votar o projeto da legislatura, fomos nós que seguramos, né? Pela vontade do governo, votaria, principalmente dos secretários do governo, votariam logo que chegou aqui. A Assembleia que segurou essa matéria. A gente sabe da dificuldade do governo com receita, a gente sabe da crise, mas nós não podemos ter a irresponsabilidade, né? Sem um estudo de impacto que isso vai causar para Rondônia, votar uma matéria desse porte.